Qual que é o purgatório mais severo de todos? Eu acho que nesse estudo que nós estamos fazendo é muito importante nós aprofundarmos em todo este conhecimento e hoje eu quis trazer para você um pouco sobre isso. É muito sério e eu gostaria muito, de verdade, com que você compartilhasse esse vídeo ou com um padre ou com algum religioso. Eu me chamo Anderson Reis, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, é uma alegria ter você fazendo aqui parte da nossa família, recebendo o nosso conteúdo. O purgatório mais severo é o purgatório dos religiosos. Nós temos um livrinho aqui na Editora Imaculada, que na verdade é como aquele perfume francês, né? Pequenininho no frasco, mas o cheiro é maravilhoso. Chama O Pecado Venial, do padre André Beltrame. E é aqui desse livro que nós vamos tirar esse conteúdo aqui, ó. Todos os cristãos fiéis têm de vigiar atentamente para evitar os pecados veniais, quer porque ofendam ao nosso bom Deus, quer porque serão punidos severamente na outra vida. Mas esta vigilância há de ser muito maior nas pessoas consagradas a Deus na religião por meio dos votos. Elas fazem profissão de tender à santidade e recebem graças em maior número. Mais severa será, portanto, as contas que deverão pagar. A pessoa renuncia o mundo, vai para dentro de um convento, tem a possibilidade do silêncio, de uma boa formação, depende muito do lugar, né? Quando a gente fala de formação hoje dentro da igreja, essa presença do Santíssimo Sacramento todos os dias, uma boa formação, e aí a pessoa, em vez de corresponder às graças e de subir numa união com Deus rapidamente para a vida de santidade, não, fica com negligências, fica brincando de conversão, e aí será severamente punida. Olha o que vai dizer aqui o padre Beltrame. As culpas veniais desagradam a Deus mais em um religioso do que em um leigo que vive no meio dos escândalos e enganos do mundo. As infrações às regras, as pequenas murmurações contra os irmãos e os superiores, as violações, mesmo que sejam de leve gravidade dos votos, especialmente a pobreza e as faltas de caridade, são punidas no purgatório com o maior rigor. Mas que tipo de faltas que devem ser estas para serem punidas assim por Deus? Eu li nesse mesmo livro um religioso dominicano. Ele foi punido no purgatório porque ele tinha excesso de afeto aos seus escritos. Então ele era um bom escritor. E o que ele deveria ter com os livros dele? Um desapego total, porque aquele livro foi escrito por pura graça de Deus, porque o dom dele escrever bem é Deus que dá, a inteligência dele é Deus que dá, a sabedoria é Deus que dá. Por que ele há de ficar com afeto pelos escritos? Oh, como eu sou um bom escritor, olha que coisa maravilhosa. Isso ofendeu a Deus, porque ele roubou de Deus, mesmo que for no seu interior, a glória que é somente a ele. Quando ele olhar para os escritos dele e falar que escrito lindo, ele tem que olhar para o céu e falar assim: oh Senhor, obrigado pela sua misericórdia, que se dignou usar desse verme para escrever esse escrito. Ele ficou muito bom, Jesus, porque o Senhor que me deu a sabedoria. Agora sai de mim para ver o que fica. O meu farrapo e o meu pecado. É assim que ele deveria se sentir. Agora, se um religioso dominicano foi punido no purgatório porque ele tinha excesso de afeto, você imagina a quantidade de religiosos que nós temos hoje na igreja que tem mídias sociais. Entendeu? E aí o cara fica se importando com a quantidade imensa de seguidores que ele tem. E aí, se tem um religioso que foi punido porque ele tinha excesso de afeto, o que você diz de um sacerdote que posta mais foto de cachorro no Instagram do que de qualquer outra coisa? O que você acha de um sacerdote que vive no meio dos mundanos? Será que ele gastaria tempo diante do Santíssimo Sacramento adorando Jesus, fazendo expiação, atendendo confissão? Tem religiosos que vão fazer essas coisas de missão, eu não sei nem como que chama essa merda aí que o pessoal fica indo fazendo pregações dentro de cruzeiro. E aí eu fiquei sabendo de uma história, que uma dessas pessoas que estava dentro desse cruzeiro foi procurar um sacerdote para confessar os seus pecados e o padre não atendeu. O que você acha que vai acontecer com o padre que negou o sacramento da confissão para um fiel? Ele é ordenado para quê? Para isso. Não, mas porque ele bomba, porque ele tem bastante seguidores, porque ele tem milhões de seguidores, porque ele tem milhões na conta também. Não, eu não vou atender. O que você acha do padre que fica se importando com quantas curtidas vai ter o que ele posta no Instagram ou alguns apostolados, vamos dizer, verdadeiramente ridículos no TikTok, que fica com umas danças idiotas que não compete à vida de um sacerdote, né?
Então, o padre vai lá e faz uma dança idiota. Manda ele botar o celular dele virado para o Santíssimo Sacramento, fazer uma adoração ao vivo, para você ver quantas pessoas que vai dar numa live como essa. Você acha que as pessoas querem Deus? Elas querem ver o padre ridicularizando com umas dancinhas idiotas. Ai, como esse padre é legal. Não, o padre não tem que ser legal, o padre tem que ser santo. E muitas vezes o santo não é tão legal. Por isso que muitos morreram. Porque não eram tão legais. Porque eles afrontavam o mundo, afrontavam o pecado. E aí Santo Agostinho vai dizer que a reação imediata à verdade é o ódio, e aqueles que estão no pecado atrelado e não querem se livrar dele, como foi o caso de João Batista, manda cortar a cabeça. Por quê? Porque está botando o dedo na minha ferida. O sacerdote não tem que ser amigo do mundo, não. Ele tem que ser amigo de Deus e por isso perseguido pelo mundo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo haverão de sofrer perseguições. Então você imagina, se um religioso foi condenado ao purgatório porque tinha excesso de afeto aos seus inscritos, você imagina com esta coisa que nós estamos vendo hoje dentro da Igreja Católica. Principalmente esse padre que está bombando na internet, que falou asneira relacionado ao dogma da Imaculada Conceição, chamando Nossa Senhora de pecadora. Oh meu Deus do céu, que tempo difícil. Agora outro religioso foi para o purgatório, era um franciscano, porque ele rompeu com o voto da pobreza. O que ele fez rompendo com o voto da pobreza? Inclusive ele tem São Francisco de Assis, que vocês estão vendo ali atrás. Ele colocou mais lenha no fogo. Tinha que colocar, era suficiente colocar 5 pedaços de lenha para fazer a comida. Ele colocou mais. Foi para o purgatório por causa disso. Nossa, mas que radicalidade. Nós não temos noção de quem é Deus. Nós não temos noção do que é um pecado. Nós não temos noção do que ofende a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala de pecado venial, a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, pecado venial. E das imperfeições? E quando Jesus fala que é para nós sermos perfeitos, se a gente começar a falar de perfeição, vai haver um choque na nossa inteligência de entendermos como que o que nosso Senhor pede de nós é uma santidade elevada. E por nós não correspondermos a isso, que seremos gravemente punidos no purgatório, inclusive, nesse dia de hoje, os religiosos que são negligentes com aquilo que Deus pede para eles, que é a vida perfeita. E aí, ele colocou um pouco de lenha a mais. O que você diz de franciscanos? Eu vi um documentário aqui, fiquei chocado, de franciscanos que devem viver essa pobreza como São Francisco viveu. Agora, eu vi franciscanos com coisa de roubo de banco dentro da própria igreja, de contas multimilionárias, e que a denúncia foi feita, teve um cara que estava inserido no meio deles que até se matou por meio do escândalo, porque seria preso e sei lá o que aconteceria. É tanto roubo, tanta coisa que acontece, o oposto da pobreza religiosa, porque se a pessoa entra para isso e sente o chamado de Deus, ela tem que corresponder à vocação dela. Bom, se ela quer ser um franciscano, ela tem que viver o espírito de pobreza. Mas não, rompe, fica aí com vida suntuosa, com apartamento suntuoso, só querendo conforto, que eu não sei o que, ela rompe com o voto de pobreza. Agora, esse ainda foi para o purgatório. Deus se digna em não mandar vários desses ao quinto dos infernos, que é muito pior. E o outro era seguidor da trapa. Tinha que na hora do vênia inclinar o corpo, em nome do Pai, e fazer isso daí. Foi para o purgatório porque não inclinou o corpo. Ah, mas é muita radicalidade, não sei o que lá. Mateus capítulo 11, versículo 12. O céu é arrebatado à força, são os violentos que o conquistam. Dizia uma alma do purgatório, uma pia religiosa da Bélgica. Olha o que vai dizer. Minha filha, vive como uma santa, porque o purgatório reservado às religiosas é terrível. Se você é religioso ou religiosa, esse vídeo é para você. Entendeu? Porque um dia eu estava dentro de uma rodoviária e vi lá a freira. Saia curta, sem véu, lendo um livro do mundão. Eu falei, por que ela não vai ler uma ascética cristã do cônego Jerônimo Ribeiro? Por que ela não vai ler um Royo Marinho, um Tanqueray, falar de vida sobrenatural, querer se unir a Deus? Toda mundaninha. Entendeu? Lotado de freiros, de freiras, de padres, de frades mundanos dentro da igreja, que não querem saber de ascética, que não querem saber de vida sobrenatural, que não querem saber de nada. Seguidores dessa famigerada, diabólica, podre teologia da libertação. Deus te deu uma graça imensa para você se santificar, e muitos religiosos não fazem isso. Agora, olha como isso daqui desagrada o coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque, estando a rezar por 3 pessoas que tinham morrido, essas pessoas tinham morrido recentemente, das quais 2 eram religiosas e a terceira secular como nós,
apareceram o Nosso Senhor e perguntou-lhe familiarmente, assim que é a intimidade dos santos: qual das três queres tu que eu liberte? Senhor, respondeu a santa, dignai-vos fazer vós mesma esta escolha, como for para a vossa maior glória. Então Nosso Senhor livrou o defunto secular, dizendo-lhe que inspirava menor compaixão os religiosos aos quais ele proporciona muitos meios para merecer o paraíso e expiar os seus pecados nesta vida com a perfeita observância das regras. O que aconteceu? Os religiosos estavam lá, eram 3. O Senhor preferiu livrar o leigo, porque os religiosos não corresponderam à graça. Então a punição será mais severa. Claro que eu vou falar depois do purgatório dos leigos, do que não usam a esposa direito, do que não educam bem os filhos, mas hoje é isso daqui que me veio na minha memória para mim falar. E aí também depois tem aqui uma história do sinal da cruz. A irmã Francisca de Pamplona viu no purgatório um pobre padre com úlceras repugnantes em seus dedos, porque tinha feito o sinal da cruz com distração e sem a necessária gravidade. Gente, o que eu vejo? Gente que passa em frente à igreja, faz uns negócios assim, em vez de fazer uma coisa certa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, traçar o sinal da cruz com reverência, com santo temor, com amor, nada, entendeu? As pessoas que entram dentro da igreja, mas fazem uma vênia, o jeito que nem colocam o joelho diante do chão, entendeu? Essas coisas. Então, gente, ó, veja bem, eu não sei se vocês estão entendendo, isso daqui, mas essa questão do purgatório é para nós crescermos no amor divino, procurarmos viver uma prática da oração mais forte, crescer na caridade, no amor a Deus, porque a punição por causa dos pecados será terrível. E uma graça muito grande que Deus pode nos dar por meio dessas meditações é justamente esse ódio ao pecado. Ódio ao pecado, olhar com repugnância. Por quê? Porque cometendo ele, iremos de pagar. Se, por graça de Deus, conseguirmos a salvação e não formos ao inferno por causa disso. Mas, olhando para o pecado, eu tenho que pensar, meu Deus, eu preciso evitar de qualquer forma, porque a punição será muito grave. Tá? Muito obrigado por você que está aqui acompanhando comigo todos esses dias. Reze por mim, para que Deus continue me dando luz, porque se Ele não dá luz, a gente não consegue fazer nem um minuto de vídeo, a mente fica toda entrevada, você não sabe por onde que vai. Tá? Então a gente precisa muita intercessão, muita oração, e compartilhe esse vídeo com algum padre ou com algum religioso. Mesmo se ele gostar, não tem problema. Não é tudo que a gente fala que é gostoso na fé cristã, tá bom? Então a gente continua firme e forte nesse mês falando sobre o purgatório. Deus te abençoe e salve Maria!